Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Evangelho do Reino ou Evangelho da Graça? Evangelho do Reino versus Evangelho da Graça. Aproveitando, se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, evangelize com essa mensagem. O tema de hoje está em Atos, está em dois lugares hoje. Estão em dois lugares. Atos 20 e 24. Primeira passagem, Paulo falando: mas se nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. Paulo está falando aqui do Evangelho da Graça em Atos 20 e 24. Segunda passagem, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Jesus pregava o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho da Graça, Mateus 20 e 24, e Evangelho do Reino, Mateus 4, 23. Irmãos, Evangelho, todo mundo sabe, quer dizer boas novas. A pergunta é, existe uma diferença entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça? Existe uma pequena diferença. Pode perceber, se você ler a Bíblia, que Mateus e Lucas usam a expressão Evangelho do Reino, enquanto Marcos e João usam a expressão Evangelho da Graça. Evangelho da Graça, irmãos, ele era destinado para um público diferente do Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça era destinado para os gentios, enquanto o Evangelho do Reino era destinado para os judeus. O Evangelho da Graça, o foco era na salvação e ressurreição dos mortos, enquanto o Evangelho do Reino, o foco era na esperança messiânica, vinda e reino do Messias. No início, irmãos, do Evangelho, é óbvio, a prioridade da pregação era o povo judeu. Todo mundo sabe isso, a Bíblia é bem clara. Ah, mas onde você viu isso? Vamos lá. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Respondeu ele, Jesus, falando: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E João 1,11. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Irmãos, Paulo pregava o Evangelho para os gentios. Qual era a ênfase? Salvação em Cristo e ressurreição dos mortos. Do mesmo jeito como é pregado hoje. Qual a ênfase hoje para a gente aqui? Salvação só em Cristo, ressurreição através de Jesus. Já Pedro, se você olhar Atos 3, ele fala do Evangelho da circuncisão. Ele pregava aos judeus e a ênfase era o quê? Reino do Messias, reino de Jesus, reino messiânico. Atos 3, 21, fala aqui, ó: ao qual convém que o céu recebeu até os tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, Pedro, ele pregava para um povo, irmãos, que já conhecia a palavra, já conhecia as promessas. A ênfase na pregação de Pedro era o reino messiânico. Para finalizar, o que a gente pode concluir, né, sobre essa diferença, mas com base bíblica? Qual base bíblica? Apocalipse 7, de 1 a 14, que diz assim, ó: o Evangelho do Reino seria ou será pregado na tribulação. O reino oferecido novamente aos judeus, que já foi no começo, eles não quiseram. Novamente, salvação de 144 mil judeus, 12 mil judeus de cada tribo, para dar os 144. Conversão desse pessoal, desses judeus, logo no início da salvação. Então, para a gente gravar e entender, para finalizar a mensagem, a diferença de um para o outro, eu vou dar uma diferença. Evangelho do Reino prega a breve vinda de Jesus e o seu reino. Está em Mateus 3, 2. Evangelho da Graça prega a graça de Deus para a salvação. Está em Romanos 3, 22. Evangelho do Reino. O rei e seu reino foram prometidos para quem? Nação de Israel. Onde está Lucas 1, 69. Evangelho da Graça. A graça oferecida para quem? Para todos, gratuitamente. Romanos 3. Evangelho do Reino. Matar o rei traz ou é uma tristeza. Está em Lucas 24. Evangelho da Graça.
A crucificação de Cristo é a nossa alegria, é a nossa glória. Está em Gálatas 6,14. Evangelho do Reino, a cura dos doentes era um sinal do reino de Deus. Está em Marcos 16,18. Hoje, Evangelho da Graça. A graça de Deus não é obrigada a curar. A graça de Deus já nos basta. Está em 2 Coríntios 12. Então, irmãos, a diferença é que o Evangelho da Graça, que Deus promete, justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu pela eternidade. Isso que o Evangelho da Graça promete. O Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei que estabelecerá o seu reino. E fala aqui, em poder sobre esta terra. Então essas são as diferenças, irmãos, para quando você lê Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, qual que é a diferença? Então é bem simples para você entender. Tem até os versículos que eu coloquei para vocês. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, graças te damos por essa palavra. Pedimos que tu venha abençoar, Papai querido, cada um que ouvir. Que o Senhor venha, Senhor, derramar a tua graça sobre cada um. E venhamos estar, Senhor, logo mais dentro do teu reino para contigo. É o que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Mais uma vez, irmão, se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho e evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.